Olá, querido irmão, querida irmã, seja bem-vindo a esse nosso programa o Pão da Palavra Especial, no qual nós meditamos a Palavra de Deus nessa solenidade do corpo e sangue de Cristo, a festa de Corpus Christi. Nós temos nesse dia as seguintes leituras: Gênesis capítulo 14, versículo 18 a 20, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 a 26 e Lucas capítulo 9, versículo 11 a 17. Vamos meditar com alegria a santa palavra de Deus. Se você está passando aqui pela primeira vez, inscreva-se no canal, deixe o seu like, comente esse vídeo e compartilhe com todos aqueles que gostam de meditar a palavra de Deus. Veja bem, na primeira leitura nós temos Gênesis capítulo 14, versículo 18 a 20, onde nós temos esse personagem misterioso, Melquisedeque, que é rei de Salém, que trouxe pão e vinho e é sacerdote do Deus Altíssimo. Ele, diferentemente da tradição judaica, né, que os sacerdotes eram todos descendentes da tribo de Levi, este sacerdote é anterior à tribo de Levi, então recebe um sacerdócio não sabe de onde, né? Ele recebe pão e vinho e oferta o pão e vinho como sacrifício de Abraão. O seu nome é Melquisedeque e ele é rei de Salém. Melquisedeque significa rei de justiça e Salém significa Shalom, paz, que depois se tornará a cidade de Jerusalém ou Jerusalém, que é a cidade de Jerusalém. Por que esse personagem aqui no livro do Gênesis é importante? Veja que no Salmo, o Salmo 109, tu és sacerdote eternamente segundo a ordem do rei Melquisedeque. Ou seja, é um sacerdócio que distingue do sacerdócio da tribo de Levi. É a partir dessa figura que os cristãos vão entender que Jesus é o sumo e eterno sacerdote. É inspirado nessa figura de Melquisedeque que, por exemplo, o autor do texto de Hebreus fará toda a sua teologia a respeito da vida de Jesus enquanto uma vida sacrificial, enquanto verdadeiro e eterno sacerdote que se oferta ao Pai por nós para a nossa salvação, né? Por quê? Porque Jesus, historicamente falando, ele não foi sacerdote, Jesus foi profeta. Jesus não era descendente de sacerdotes, não pertencia à tribo de Levi. Mas a sua vida, a sua entrega, a sua conduta foi acolhida por Deus como verdadeiro e eterno sacrifício, né? De tal maneira que quando ele, por sua ressurreição, entra no templo do céu, ele se torna o sumo e eterno sacerdote, mediador entre Deus e toda a humanidade. E aí os cristãos vão utilizar então esta figura de Melquisedeque para entender e interpretar a figura de Jesus, Jesus como o verdadeiro Melquisedeque, rei de justiça, rei de Salém, aquele que nos traz a paz, aquele que, na quinta-feira santa, ao consagrar o pão e o vinho como seu corpo e sangue, faz oferta ao Pai, o verdadeiro e derradeiro sacrifício. O único sacrifício aceito por Deus Pai, né? E veja, por exemplo, que na segunda leitura nós temos esse textinho de Paulo que faz a primeira menção ao sacramento da Eucaristia, instituição da Eucaristia, Coríntios 11, quando Paulo está ensinando para a igreja grega de Corinto que na noite que Jesus foi entregue, ele tomou o pão, disse: "O meu corpo", e pegou o cálice e disse: Este é o cálice da nova aliança", né? Então veja bem, mas existe mais ou menos um consenso entre os estudiosos que a ceia na qual Jesus instituiu a Eucaristia é uma ceia pascal, ou seja, a celebração da libertação da escravidão do Egito. O que Jesus fez? Jesus ampliou o sentido dessa ceia. Por quê? Porque Jesus estendeu o sentido da ceia até o momento da cruz, onde ele entrega a sua vida à morte no nosso lugar. Ele pega os sinais do pão ázimo e do vinho, que eram sinais que se tomava, que se comia, por exemplo, na ceia pascal, e dá um novo sentido. Isto é meu corpo e, e isto é meu sangue, né? Fazer isto em minha memória. Então, por isso que a igreja, desde o início, crê que a Eucaristia é a presença de Jesus, porque Jesus deixa bem claro que isto é o corpo dele, isto é o sangue dele, e que nós devemos sempre partir o pão e beber do cálice em memória de Jesus, recordando Jesus. E aqui está um outro conceito muito interessante, que é o conceito de memória, que é o conceito de zikaron. Na tradição judaica, memória não significa simplesmente relembrar aquilo que aconteceu no passado, mas memória significa que aquilo que se está lembrando
se torna presente de novo ali. E o que é que nós recordamos? Nós sempre recordamos o sacrifício de Cristo na cruz. Né? Porque na quinta-feira, tomai todos e comei, isso é meu corpo que será dado, tomai todos e bebei, isso é meu sangue que será derramado. E no dia seguinte, Jesus entrega-se voluntariamente à morte para poder nos salvar da morte do pecado. Né? Então, por isso que cada vez que nós participamos da Santa Missa, nós estamos participando do Calvário de uma forma mística. Aquilo que aconteceu com Jesus na Sexta-feira Santa se torna presente sacramentalmente no pão e no vinho, no altar, em cada Santa Missa. Né? Mas só que aí tem um outro detalhe. Antes de Jesus instituir a Eucaristia, os evangelhos são unânimes em dizer que Jesus alimentou os famintos. E aí nós temos Lucas capítulo 9, que é um dos relatos da chamada multiplicação dos pães e dos peixes, né? Que é uma cena que aparece nos 4 evangelhos, né? E nos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, pelo menos, antes de Jesus instituir a Eucaristia, Jesus alimenta os famintos. E qual que é o detalhe aqui? Porque os verbos são os mesmos. Jesus pega o pão, dá graças, parte e distribui. Depois, na última ceia, Jesus pega o pão, dá graças, parte e distribui. Antes de instituir a Eucaristia, antes de se dar no pão e no vinho aos discípulos, Jesus se compromete em erradicar a fome do seu povo, como deveria ser o comportamento do rei de Israel. Né? Ou seja, segundo os salmos, vários salmos reais, o rei de Israel deveria se comportar como aquele que haveria de cuidar do pobre, do indigente, dos famintos e dos necessitados, e Jesus se comporta dessa maneira, ao alimentar a multidão, ao erradicar a fome da multidão. É tão interessante isso que, por exemplo, lá no Evangelho de João, escapa esse detalhe. Depois que Jesus multiplica pão e peixe, todo mundo fica saciado, o povo quer coroá-lo como rei, porque sabe que aquele era o comportamento esperado do rei de Israel. Então reconhecem Jesus como rei de Israel, como o Messias. Então é muito interessante, porque do ponto de vista humano, antropológico, toda vez que nós vamos na Santa Missa, nós vamos para comer e beber o corpo e sangue do Senhor. Então isso deveria nos fazer recordar que tem um tantão de gente ao nosso redor que não tem o que comer ou o que beber. Segundo o Papa Francisco, se o mundo gastasse 0,5% daquilo que se gasta em produção de arma, erradicaria-se a fome no mundo. Então a fome no mundo de hoje é um pecado grave que clama aos céus, porque a fome só tem uma resposta para a fome, ou seja, o egoísmo humano, o pecado do egoísmo humano. Né? Que não se preocupa com as pessoas, que transforma o alimento em ativos financeiros, pouco se importando se as pessoas terão que comer ou não comer. Vale ressaltar que os discípulos queriam botar para fora a multidão e se preocupam, olha, nós não temos dinheiro para alimentar esse povo. O problema não é dinheiro, o problema é egoísmo, porque o mundo tem comida suficiente para alimentar todo mundo. E é interessante também que Jesus não colocou a responsabilidade sobre Herodes, sobre Pilatos, sobre Nero. Jesus colocou a responsabilidade sobre os discípulos. Dai-lhes vós mesmos de comer. Então, portanto, se numa comunidade cristã houver gente passando fome, ou seja, gente em situação de fome grave, sem que a comunidade se perceba disso, ou seja, essa comunidade está incorrendo em pecado grave, porque a Eucaristia, a Santa Missa, é sacrílega, porque eles estão enchendo-se do corpo e sangue de Cristo, mas sem se preocupar se os irmãos e irmãs estão, de fato, nutridos, alimentados. Né? Então, que a participação na Eucaristia nos comprometa cada vez mais a combater a fome presente em nosso mundo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus sobre você e permaneça para sempre. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, comente seu vídeo, compartilhe com as outras pessoas nas suas redes sociais e se inscreva nesse canal se você ainda não é inscrito. Até o próximo programa, o Pão da Palavra, se Deus quiser. Tchau, tchau.